Já está dando aula. Depois começa a aula. É que a mãe de Yara manda outro número para adicionar, porque Yara não estava conseguindo desde hoje que tentava. Vou dizer, aguarde, na outra aula você entra. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Bom dia. Eduarda. Bom dia, Bom Maíra. dia. Bom dia. Bom dia, Bom dia, José Bom Luiz. dia. E bom dia, Luan. Bom dia. Estamos só à espera de Bárbara, né? Ela participou da aula anterior? Participou. Certo. Então vamos aqui aguardar. Estamos chegando, tá certo? Bom dia a todos. A partir de hoje a gente começa nossas aulas de geografia, tá certo? E também de ética. A gente queria só lembrar e passar para vocês algumas orientações, né? De preferência, a gente sempre utilizar
o celular na posição horizontal, para que a gente possa ver vocês melhor, tá bem? Sempre a questão do áudio, a gente vai sempre permitir que vocês falem, tá certo? Se a gente desligar aqui, não precisa vocês estarem ligando o áudio, tá bom? Só liga o áudio quando a gente solicitar, tá bom? Pessoal, olha só, as nossas aulas, a gente vai hoje passar algumas orientações, como os outros professores já falaram, a gente está vivendo um momento único, né, com essa pandemia, a gente precisa ter as aulas, a gente, enquanto professor, está tentando passar da melhor forma possível para vocês, a gente sabe que existem várias dificuldades, vários problemas, mas que esses problemas estão sendo superados, tá certo? Na primeira aula, alguns alunos deixaram de participar por vários motivos. Tinha a questão técnica, tinha a questão ainda do manuseio do software que a gente usa para nossas aulas, tá certo? Mas mesmo assim a gente conseguiu andar bem direitinho, tá certo? Então a gente espera que a gente continue andando direitinho como a gente já fez ontem. E daqui para frente eu acredito que só vai melhorar. Bom dia, Maíli. Não lembro se eu falei com você. Bom dia, falou. Bom dia para você. Assim, eu particularmente estou muito satisfeito com o que eu vi ontem, né? A gente deu uma andada pelas salas de vocês. Vocês viram que apareceu lá uma pessoa, né, com o nome de CEA Suporte. Era eu que estava dando orientação para os professores e automaticamente vendo vocês lá, eu gostei muito, tá certo? Assim, essa dinâmica, eu acredito que a gente vai continuar com ela, tá bem? Gente, olha só, nesse comecinho de aula, eu queria passar um vídeo para vocês. Eu sei que algumas pessoas vão ter um problema, tá certo? Vai ficar um pouco lento, mas vamos fazer um gesto de boa vontade para a gente assistir, tá bom? Se vocês não estiverem ouvindo, aí vocês dizem, tá certo? Eu vou compartilhar aqui um vídeo para que a gente possa já começar nessa aula com aquela vontade de aprender, com aquela vontade de se integrar com os nossos professores, com os nossos familiares, com os nossos colegas de sala também, tá certo? Então, deixa eu só ver aqui com vocês. Mas está tudo bem com vocês, né? As outras aulas estão transcorrendo direitinho, ninguém tem nenhum problema não é isso? Todo mundo está usando fone de ouvido ou microfone? Muito bem. Então, vamos lá, vamos passar aqui para vocês, tá bom? Quem não estiver ouvindo, fala, tá certo? Eu já dou assim, tá? Porque de noite não tem fila. Até o dia da noite não tem fila agora, hein? Mas a noite da fila tá bom. É só ele que tira meu dinheiro. Tira quanto? Eu? Vou tirar o 13º. Pronto, você tira quanto? Normal.
Ativa o áudio, Gilberto. Deu para assistir todo mundo? Deu. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse vídeo? O que é que ele fala? O que é que ele diz? O que é que ele representa para você? Ou se não representa nada? Ou na vida de alguém que você conheça? Ele está tentando passar frente a alguma coisa que, tipo, todas as pessoas negras têm um lugar na sociedade? Pelo menos isso? Isso aí é a opinião de cada um, né? Pessoal, aí concorda com o que Bárbara está falando? Ou alguém teve outra visão? Luiz Henrique, Maíle. O que é que vocês acham do vídeo? O que foi que o vídeo representa para vocês? Ou não representa nada, ou apenas é um vídeo como qualquer um outro? Alguém tem alguma opinião? Olha só, a gente vai deixar lá na sala de aula de vocês umas... Voltei. Ô Luan, você está entrando 2 vezes, o que foi que houve? O notebook desligou, ficou com a tela preta. Não consegue ver o vídeo. Mas ele tá ativo aqui para mim. Não Desliguei tô ele. conseguindo desligar. Então desliguei ele geral. Tá, Deixa beleza. Porque eu não sei, porque o seu nome tá o mesmo. Aí eu não sei qual é quem é quem aqui, tá certo? Certo. Então, pessoal, a gente vai deixar lá na sala de aula do Google, sala de aula, algumas reflexões sobre esse vídeo, vocês vão fazer e enviar para a gente. Por falar nisso, vocês já entraram nas salas de aula, né? No caso de, acho que foi Júnior, né? Que já passou, o professor de matemática, todo mundo já acessou, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aproveitar e já vai também fazer aqui com que vocês acessem logo a sala de aula para a gente já ficar tudo cadastrado, para a gente poder passar as orientações e vocês poderem já responder as atividades, as tarefas que a gente vai fazer. Todas as nossas atividades serão por lá, tá certo? Tudo que eu pedir para vocês, ninguém vai mandar por WhatsApp, ninguém vai mandar por Facebook, por lugar nenhum. Tudo que a não ser que eu peça, tá bom? Tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer pelo Google Sala de Aula. E todos vocês já estão cadastrados. Se você está cadastrado com a conta de um professor, todos os outros professores também vocês vão cadastrar pelo mesmo lugar. Agora, assim, a gente tem só que ter uma certa noção de que, se eu estou utilizando o meu celular tem uma conta, tem um e-mail, tá bom? Se você mudar esse celular e cadastrar de novo lá no Google Sala de Aula, aí você vai ter 2 e-mails com 2 contas. Então, se você começou a usar um celular, você sempre vai usar aquele celular ou aquele computador, nem tanto, né? Sempre vai usar aquela conta daquele primeiro celular. Ah, professor, o meu celular deu problema, eu não estou conseguindo acessar. Não tem problema. Você pega o mesmo e-mail que estava naquele celular e usa em qualquer um outro dispositivo. Tá certo? Em qualquer um outro dispositivo, para evitar que vocês fiquem com disciplinas em dispositivos diferentes. Tá certo? Então fica bem claro isso. Beleza? Então, olha só, eu vou mandar para vocês agora, aliás, eu vou compartilhar com vocês já o Google, tá bom? Todo mundo respondeu aquele quiz que eu mandei? O que você mandou agora? O que você mandou? Eu mandei antes da aula. Não. Eu não. Eu não respondi. Eu também não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele lá aberto. Não. Então, quando terminar a aula, a gente termina a aula e vocês acessem o link e respondem, tá certo? Certo. É só clicar no link, como vocês não vão estar usando o celular para outra coisa, acessem o link e respondam. É só uma questãozinha, só uma, para você dizer como é que você está se sentindo, qual a sua expectativa para as nossas aulas, tá certo? Mesmo que já respondeu naquele teste que nós fizemos domingo passado,
Mesmo quem já respondeu, responda de novo, porque sua percepção pode ter mudado, né? Você já assistiu uma aula e já pode ter mudado a percepção. Para a gente, o que interessa é isso. É a sua percepção da aula. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Oi, alguém falou? Eu tentei, mas não consegui. Tá dizendo que não é compatível com o computador que eu estou utilizando. O link não acessa, não? Não. Aí você faz depois no celular, tá certo? Depois da aula você pode usar o celular. Você tá com acesso ao celular? Só que só para utilizar, só para falar com vocês. Uma sala. Aí eu estou utilizando o computador para poder entrar nas que vocês estão mandando. Certo, sim, mas esse link está dentro da conversa com a gente, tá certo? Então não vai ter problema não. Clica no link, responde e depois fecha, sem problema nenhum. Ok? Entendido, Bárbara? Uhum. Pronto. Porque está dentro do grupo, então as informações que estiver no grupo é porque vocês podem acessar, né? É coisa da escola. Aí você acessa, responde e fecha e guarda o celular novamente. Beleza? Bem, pessoal, eu vou dividir com vocês aqui as nossas salas, tá certo? Já gerar o código para que a gente possa já começar a fazer nossas atividades. Todo mundo está vendo aí as turmas? Uhum. Então, a turma de vocês é essa daqui, do 8º ano, tá certo? Então, a gente já colocou aqui algumas informações, depois vocês acessem e sempre fiquem acompanhando. Sempre a gente vai dizer, ó, nós temos tal atividade. Essas atividades vão ficar sempre lá no mural. Então, sempre que vocês acessar, a primeira coisa que vai aparecer são as informações de tarefas, de atividades, de recado que o professor tiver para com você. A gente só lembra vocês mais uma vez. Vocês vão ter que entrar na sala de cada professor, tá bom? Cada professor tem a sua sala, então você entra em cada sala. Tipo, aqui é geografia, então você entra na de geografia e as orientações de geografia vão estar dentro da sala de geografia. De português, mesma coisa. De matemática. Eu acho que matemática e história, tiveram aula de história vocês já não? Não. Não, né? Pronto. Mas matemática já deu, né? Já deu o código, vocês já entraram. Pronto. Então, olha só. Eu queria que vocês anotassem aí o código para que a gente possa... Todo mundo está vendo o código completo ou tem alguma tela atrapalhando? Não, tá de boa. Pronto. Então, a gente pode até fazer isso agora, tá bom? Do mesmo jeito que vocês fizeram na aula de matemática. Copia o código. Eu acredito que dá para copiar direto da tela, né? Clicando em cima e segurando. Aí, entrem lá no Google Sala de Aula de vocês. Né? Aí você vai lá naquele sinalzinho de mais e digita lá, e clica em participar da sala, da turma. Conseguiu, Eduarda? Gente, olha só. Vocês... Consegui. Pronto, beleza. Quem já conseguiu, muito bem. Não adianta você dizer eu consegui, porque eu vou saber aqui se você conseguiu ou não, tá certo? Então, se você não conseguir, você diz, ó, não consegui. Professor, como é que faz? Oriente novamente. Ou pede ajuda aí a algum colega, tá bom? Porque a gente não pode deixar coisa para trás. Não pode... Porque se você não conseguiu agora, como é que você vai fazer as atividades? Tá certo? Então, a gente tem que ter essa visão. Quem não conseguir, fala. Quem for conseguindo, também fala. Já foi, eu consegui. Pronto. Quem foi que falou? Foi Luan? Não, Luiz. Luiz, né? Pronto. Luiz. Mais alguém já conseguiu? É do mesmo jeito que vocês fizeram com a sala de aula de matemática. Vai ser sempre assim, tá certo? Ou seja, se fez um certo, não tem como fazer os outros errados. É tudo da mesma forma. Se tiver dúvida... Consegui. Pronto. Quem foi que conseguiu? Eu, Eduardo. Eduarda. Diga. Quem foi que Pode disse? explicar para mim de novo que minha internet caiu e eu não consegui ver a explicação. Beleza. Você está vendo aí a tela compartilhada com o código? Sim, tô vendo. Tá vendo?
Uhum. Pronto. Aí você vai acessar o Google Sala de Aula, né, a sua sala de aula, e vai entrar na Sim. turma de Geografia. Aí para entrar você já sabe, né, como é que faz? Uhum. Vai lá no sinalzinho de mais, aí tem participar de uma turma. Aí você digita esse código aí, que é a turma de Geografia do 8º ano. Todas as nossas orientações com relação à tarefa, comunicação da sala de aula vai ser feita por isso, vão ser feitas por isso aí, tá bom? Certo. Beleza. Do mesmo jeito de Júnior, que Júnior fez. Depois, quando vocês acessarem o Google Sala de Aula, vocês vão perceber que todas as turmas que vocês fazem parte vai estar lá dentro. Ou seja, quando eu precisar responder qualquer atividade, qualquer tarefa, qualquer solicitação do professor, eu entro no Google Sala de Aula, vou na disciplina do professor e lá o professor deixou as orientações do que você vai fazer, ou se tiver alguma questão, se tiver alguma prova. Inclusive, nossas avaliações serão feitas também por lá, tá bom? Tudo Certo. vai ser feito por lá, de forma online. Ninguém vai para a escola fazer atividade, nada. Tudo vai ser por aí, tá bom? Quem mais já conseguiu? Eu já entrei lá. E já cadastrou? Eu consegui. Já cadastrou esse código, não já? Já. Pronto. Eu posso fechar aqui. Eduardo, conseguiu? Consegui. Luiz Henrique, conseguiu? Consegui. Pronto. Maíli? Aham. Aham, quer dizer o quê, Maíli? Sim. Sim, né? Muito bem. Então todos conseguiram. Luan também, né, Luan? Consegui. Muito bem, Luan. Estou gostando muito da participação de vocês. Parabéns, viu? Menorzinha quem é? É Bárbara, né? Bárbara. Ah, vi aqui, já vi. Bárbara, eu sugiro que você coloque o seu nome mesmo, tá certo? Porque assim, quando a gente for fazer a chamada, né, cadastrar a chamada de vocês, não vai ter ninguém lá com o nome menorzinha PJL. Aí você, pelo menos no Google, aliás, pelo menos no Zoom. Oi? Pelo menos no Zoom você altera. Você altera na sua configuração, tá certo? Nas próximas aulas, tá bom? Você entendeu, né? Pronto. É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao Google Sala de Aula? Eu vou fechar aqui, tá bom? Para a gente voltar aqui e conversar. Alguma pergunta? Não. Nenhuma, né? Beleza. Ó, gente, nós estamos percebendo também que, pelo menos na parte de internet, ninguém está com problema, né? Pelo menos para mim, tá todo mundo tranquilo aqui. Vocês conseguiram, inclusive, assistir o vídeo, que o vídeo é mais pesado, né? Outra coisa com relação à parte técnica que eu estou percebendo de alguns de vocês e também de outras turmas, né? É evitar ficar de costas para qualquer janela que tenha luz nas suas costas, ou porta aberta, ou fonte de iluminação, tá certo? Porque assim atrapalha, a gente não vê direito, às vezes embaça, tá bom? E sempre usar a nossa câmera do celular, ou câmera que você estiver utilizando, na horizontal, porque fica bem melhor para a gente se comunicar, tá certo? Fica bem melhor. Todos vocês estão bem, desse jeito aqui está perfeito. Aí outra coisa também que a gente sabe que a gente está vivendo um momento único, diferente, tá certo? Às vezes vocês têm que compartilhar até os celulares, o computador de vocês. Então, assim, quando você estiver dentro do seu local de estudo, peça para o pessoal da casa tentar, né? A gente sabe que nem sempre consegue fazer um pouquinho de silêncio, né? Peça para o pessoal não ficar entrando e saindo, porque isso vai desviar a sua atenção, né? Então o professor está explicando alguma coisa e entra uma pessoa, né? Sai uma pessoa chama, alguém grita, tá bom? É por isso que a gente também está pedindo para vocês desligarem os microfones, porque às vezes a gente fica escutando aqui os gritos de pessoas, não sei se é na casa ou se é na rua, né? Dos cachorros latindo também. Aqui mesmo na rua vocês vão escutar alguns cachorros gritando, algumas galinhas aqui por trás da minha casa, que tem muito, tá bom? Mas por isso que a gente vai tentar sanar esses problemas. E as orientações são nesse sentido,
Beleza? Beleza. Tá bem claro isso, né? Pessoal, Sim. outra coisa, tudo que a gente faz na vida é interessante que a gente tenha um certo controle, uma certa disciplina, tá bom? Eu vou estar disponibilizando para vocês uma planilha e essa planilha, ela tem o objetivo de vocês tentarem, né, se organizar com relação aos estudos, tá bom? Essa planilha, na verdade, ela vamos dizer assim, é uma espécie de guia, se é que podemos dizer assim, para que você possa se organizar no seu dia a dia em todas as disciplinas. Eu vou passar aqui para vocês um exemplo. Esse exemplo não é um exemplo real, é um exemplo fictício, tá certo? Que a gente pode se utilizar para potencializar o nosso tempo, né? O nosso dia, tá bom? Então a gente precisa ter isso. Eu vou compartilhar com vocês e depois vou enviar com vocês, tá certo? Aqui tem um modelo aqui do que seria essa planilha, tá bom? Só que antes de vocês da gente olhar essa planilha e tentar olhar aqui os exemplos que tem lá, eu vou passar para vocês um áudio, tá certo? Que é de uma colega minha de Campina Grande, que dá palestras sobre essa área de organizar o tempo, tá certo? De se programar para fazer todas as atividades sem deixar de fazer nada daquilo que a gente gosta, tá certo? Eu vou tocar, vocês podem liberar o microfone aí, se porventura vocês não tiverem ouvindo o áudio, tá certo? Aí vocês me avisem, tá bom? Eu vou passar para vocês. Só fala quem não tiver ouvindo o áudio. Só um momento aqui que a gente vai... Alguém tem alguma pergunta? Quem tiver, aproveita para que a gente possa... Eu não tô ouvindo não, Gilberto. Quem é que disse que não está ouvindo? Eu, Nem Luiz eu. Henrique. Também nem eu. E eu, Nem Maíra? eu. Vocês não ouviram nem o começo, Não. Não. nem o primeiro, Uh-uh. não ouviram nenhum. Não. Certo. Então a gente vai resolver esse problema aqui agora, tá Quer certo? dizer, só esse vídeo aí agora do final. O vídeo do final, É, esse Não. último. Que eu É? mostrei. a gente tá passando um áudio, tá certo? Eu vou voltar aqui para vocês. Tá certo? Se vocês não ouvirem, aí vocês avisem. Só um momento. Agora vai. Vocês
Se vocês estiverem ouvindo, vocês só façam um sinalzinho assim, tá certo? Não precisa ligar o microfone, não. Só faz assim. Beleza? Balança a cabeça assim. Pronto. Eu sou Camila, técnica em assuntos educacionais do IFPB no campus Campina Grande. Nosso objetivo nesses áudios é passar algumas orientações para que a gente não envie uma tabela aleatória que vocês fiquem perdidos sem saber o que ela significa. Primeira coisa, ela não é uma rotina engessada que um robô vai executar. Vocês não precisam fazer uma tabela que vão seguir pelo resto da vida ou pelo resto do semestre sem nenhuma alteração. Eu, particularmente, enquanto estudante, fazia minha rotina de cada semana. O critério que eu tinha para organizar minha rotina era que eu precisava revisar conteúdo de todas as aulas que eu tivesse na semana, porque é o momento da gente verificar o que realmente conseguiu entender na aula, se vai precisar ir para alguma monitoria ou juntar com algum grupo de estudo para tirar dúvidas, ou mesmo se vai precisar procurar o professor quando a gente está na nossa rotina normal de sala de aula, certo? Então, vocês podem fazer uma tabela mais simples que seja ajustável a cada semana, ok? Outro ponto, não adianta fazer uma rotina totalmente utópica que não tem nada a ver com a sua realidade. Se você coloca um horário para dormir, coloca um horário próximo do que você realmente tem dormido. Horário de acordar próximo do que você realmente tem acordado. E uma coisa que você pode fazer é fazer uma rotina de teste para um dia, 2, e você realmente conseguir ver, isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona. Esse horário eu achei que ia conseguir estudar, mas geralmente o vizinho liga o som alto e não vai dar. Então vai vendo a realidade da sua casa, da sua vizinhança, para que seu horário seja realmente possível de ser executado, tá certo? Outra coisa, depois do almoço me dá soninho, não adianta colocar para estudar pelo menos uma disciplina que exija leitura e interpretação de um texto, porque você não vai estar concentrado, não vai prestar atenção nos detalhes, tá bom? Então são essas questões, cada um vai ter uma rotina única, uma realidade diferente, então não adianta eu passar para vocês uma tabela pronta, cada um precisa ver sua realidade e fazer o seu horário de acordo com isso, beleza? Nossa sugestão é o uso da técnica Pomodoro. O que significa isso? Pomodoro significa tomate em italiano, e esse nome é inspirado nos relógios de tomate que o pessoal usa na cozinha. Vocês devem ter visto isso nos filmes para saber o tempo de começar e terminar uma receita, tá? Então a ideia é que a gente cronometre a nossa rotina de estudo com horários de estudo intercalados com horários de descanso. O padrão que o pessoal normalmente segue é de 25 minutos estudando, 5 minutos de pausa. Mas eu, particularmente, não me dei bem quando eu fui tentar fazer ciclos desse tamanho no mestrado, porque com 25 minutos eu estava entendendo qual era o problema e começando a ter ideia para resolver. Então, meus ciclos eram de 50 minutos estudando e 10 minutos de pausa. Estou dizendo isso só para vocês entenderem que podem ajustar esses ciclos de acordo com a realidade de vocês. A ideia é que no momento de estudo você não pare para fazer outras coisas, desliga a notificação do celular, se afasta de coisas que distraem e concentra realmente para estudar. Se percebeu que esqueceu de fazer alguma coisa, mandar um recado para a amiga, responder a mensagem do crush, seja o que for, anota num papelzinho e na hora do intervalo você faz isso. Aí na hora do intervalo é a hora de se premiar porque você cumpriu seu horário de estudo, aí você toma aquela água, vai ao banheiro, faz o que for necessário e se premia com descanso, aquele momentozinho sem olhar para o papel, respira para poder voltar depois. Um ponto que vai ser fundamental é perceber as causas da procrastinação. Que palavrão é esse? Aquela mania de ficar deixando para depois. É por causa de rede social? Nossa, essa é muito comum. É porque o crush está mandando mensagem? É porque a casa está com barulho ou o vizinho está fazendo barulho e você não está conseguindo se concentrar? É porque você está ansioso com alguma outra coisa que também precisa fazer? Muitas pessoas têm problema de ansiedade e têm a sensação de que não vão dar conta, e quando a gente organiza em uma tabela, daqui a pouco eu mostro um exemplo da rotina de um dia fictício aqui. Fictício porque não é minha rotina, né? E não é de um estudante, porque eu não ia expor ninguém. Mas vocês vão ver aqui que a gente consegue ter horário para relaxar, horário para estudar, horário para ajudar em casa, porque ninguém é um parasita que vai deixar a mãe fazendo tudo, não é mesmo? Ou a tia ou a avó, com quem você more, tio, avô, pai, enfim.
A ideia é que você observe nessa rotina que é possível, principalmente nesse período que a gente está em casa, a gente organizar o horário e conseguir dar conta de cada coisa. Tendo esse costume na quarentena, vocês vão conseguir reajustar o horário de vocês também quando a gente voltar às aulas presenciais. Nosso objetivo é esse. Por fim, esse é o último áudio, prometo. A ideia também é que vocês incluam hábitos saudáveis na rotina, tá certo? Se não tem costume de fazer atividade física, começa colocando aí 10, 15 minutinhos, nem que seja de alongamento, só para ir acostumando. Quando a gente faz atividade física, quando a gente cuida do nosso horário de sono, a gente tem uma concentração diferente, nosso humor fica diferente e tudo isso vai ajudar no nosso rendimento escolar também, tá certo? Então, cuidem da saúde também, que com certeza isso vai beneficiar na concentração. Outra coisa é conversar com as pessoas de casa. Às vezes a gente foca tanto em falar com quem está longe que esquece de falar com quem está perto. Então, vamos tentar interagir também com o pessoal de casa, que isso faz bem para a nossa saúde mental. Pronto, então é um pouquinho longo, são 5 minutos, quase 6 minutos, mas são orientações bem práticas de como a gente pode organizar nosso tempo, né? Então, eu vou disponibilizar também esses áudios lá na sala de aula, tá certo? Do Google, e lá vocês vão acessar e vão ouvir novamente, para quem quiser ouvir, e a gente vai trabalhar, né? Depois vocês vão, né, trabalhar com a planilha, né? A planilha que ela vai ser muito importante para você organizar o seu tempo. Então tá aqui, ó. Então, aqui é o exemplo fictício, né? Como ela citou. Esse exemplo, nesse exemplo, nós vamos ter aqui, ó, os horários e o dia da semana. Então, e as cores. Eu acho interessante as cores também, porque você pode definir as cores de acordo com o que você acha interessante para cada cor. Tipo, para dormir, eu vou botar uma cor vermelha. Para estudar, vou colocar uma cor mais chamativa, um verde, um amarelo, um verde-limão, tá certo? Então aqui, ó, de 0 hora a 7 horas, nós temos aqui o horário do sono. Aí depois o horário do jejum, e assim vai. Eu vou disponibilizar ainda essa semana lá na sala de aula de vocês. Aí vocês veem e fazem as adaptações de vocês, tá bom? Vou fazer isso para que a gente possa tentar seguir isso aí. Eu sugiro também, quem puder imprimir e deixar num cantinho de casa, seria interessante, né? Porque toda vez que você passar, você dá uma olhadinha e vai se policiando. Será que eu estou cumprindo? Será que eu fiz isso? Será que eu não fiz? O que é que eu posso fazer? O que foi que eu não fiz? Tá bom? Bem, pessoal, eu acho que por hoje era isso, tá bom? A gente já está com 30 minutos de aula, é o período, é o prazo que a gente tem para falar com vocês. Eu queria agradecer. Se tiver alguma pergunta, eu acredito que podem fazer lá pelo mural da nossa sala de aula. Todo mundo cadastrou, não é isso? Todo mundo cadastrou a nossa sala. E aquelas pessoas que puderem responder, né, o nosso quiz, eu vou agradecer, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, bons estudos. E eu queria só lembrar um ponto, uma tarefa de casa. Lembram daqueles exercícios que a escola enviou para vocês fazerem no começo da pandemia? Quando vocês foram para casa, um material impresso? Pronto, respondam que amanhã nós vamos começar a corrigi-lo, tá bom? Então vocês respondam, tentem fazer. E amanhã não, nossa próxima aula é... Deixa eu ver aqui no 8º ano, quando é nossa próxima aula. É amanhã mesmo, quarta-feira. Nós temos 2 aulas. Nós temos 2 aulas na quarta-feira. Então amanhã dá tempo a gente fazer tudo que tem para fazer, corrigir o exercício, e a gente já vai, com aquele mesmo exercício, mandar um material lá no Google, sala de aula, para que a gente possa já fazer a avaliação de vocês, começar a fazer a avaliação com esses exercícios. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia para vocês.